Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador João Capiberibe e vai poder acompanhar o que pensa o senador sobre a possibilidade da exploração de uma reserva, uma decisão tomada pelo governo federal através de um decreto que extinguiu uma reserva rica de cobre e metais associados. Houve uma reação da sociedade, principalmente manifestação em redes sociais, não é isso? E que levou o governo a rever sua posição. Primeiro reeditando o decreto, depois mesmo suspendendo o efeito por 4 meses para que a matéria possa ser discutida. Então, a partir de agora, você ouve qual é a opinião do senador sobre essa situação e mesmo sobre a exploração de minério na região, né, senador? Olha, na verdade, o governo tenta acalmar os ânimos, baixar a fervura, até porque a decisão de extinguir a Reserva Nacional do Cobre e associados, que é uma área de 4.600.000 hectares, ou seja, 40,6 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Dinamarca, do tamanho do estado do Espírito Santo. Então, essa reserva mineral foi feita ainda na ditadura, lá em 1984. E visava proteger, preservar essa área para exploração pelo Estado, para o Estado fazer pesquisa de lavra, fazer a prospecção e também quantificar as potencialidades de todos os minérios que existem naquela região. Não é só o cobre. O cobre, tem manganês, tem nióbio, né? Nióbio, nós temos 86% da reserva de nióbio do planeta, né, no Brasil, né? E tem ouro na região. Qual é o problema? O problema é que essa reserva mineral ficou intocada esses anos todos. Não é? O governo federal não investiu, a companhia de mineração do Estado também não fez nada, o DNPM não fez nada, ficou ali parado. Só que ao longo desse tempo foram criadas várias reservas de proteção ambiental, várias reservas extrativistas, estações ecológicas, onde só é permitida a pesquisa, reserva de desenvolvimento sustentáveis. São 7 reservas, não é, áreas sob proteção, não é, e 2 terras indígenas. Exatamente nesse mosaico de áreas sob Estatuto de Preservação e terras indígenas que está a reserva mineral. A única parte desse total dos 46 milhões de quilômetros quadrados, tem no máximo 600 mil que estão fora dessas áreas. Portanto, qualquer atividade minerária ali naquela região vai impactar áreas que a lei proíbe de serem atingidas. O governo, quando percebeu a estupidez, a idiotice que cometeu, voltou atrás. Aí editou um outro decreto pior do que o primeiro, porque no outro decreto ele descreve ali o que ele vai fazer. Não é? Na verdade, ele vai abrir a área para a mineração, mas abrir de uma maneira como foi feita no passado. Não sei se a gente tivesse umas imagens aqui para mostrar da Serra Pelada, onde milhares de pessoas correram para a floresta, para a extração de ouro. É isso que essa tragédia pode de novo ocorrer na Amazônia. E isso só na cabeça, não sei, na cabeça de governantes que não têm nenhum conhecimento, por ignorância, tomam uma decisão como essa, né? Sem ouvir, digamos, as entidades locais, os governos locais, não é? O povo que mora na região, não é? Tem que ouvir, porque essas pessoas têm experiência com mineração. O meu estado, por exemplo, se o governo quer promover e fomentar a atividade mineral, não tem problema nenhum. Lá no meu estado nós temos 3 minas de ferro paradas, porque quando cai o preço internacional, para a exploração. Então, é uma economia episódica, ou seja, durante 4, 5, 6 anos, a empresa vai lá, atrai milhares de pessoas para trabalha ali 4, 5, 6 anos, depois cai o preço do mercado internacional, fecha a empresa, deixa desempregado milhares de pessoas e um passivo ambiental que fica lá a descoberto sem que ninguém se preocupe com isso. Essa selvageria, não é, das políticas brasileiras
estão levando à destruição do país. Não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria o que está acontecendo. Nós estávamos falando ainda há pouco do Rio São Francisco. O Rio São Francisco secou, não existe mais o Rio São Francisco. Existe 20% do Rio São Francisco. E na Amazônia tem 90 e tantas hidroelétricas, umas prontas, outras em construção e outras projetadas. Se isso vier a acontecer de fato, desaparece a bacia do Rio Amazonas também. Lá no meu estado, o Rio Araguari, praticamente, a foz do rio não existe mais. O rio está completamente modificado, porque construíram 3 hidroelétricas. Isso é uma insanidade. Isso não pode continuar. Nós precisamos mobilizar a opinião pública brasileira para que nos ajude. Aqui no parlamento, nós não somos tantos, mas já existe uma base de parlamentares conscientes da tragédia que se avizinha se nós continuarmos essa política da destruição. Bom, a reação da sociedade teve um peso nesse episódio da Rinca, claro. Né? Mas há que se ter também uma estratégia, por exemplo, o senhor levanta um assunto importante. A mineração, a atividade pode ser episódica e devastadora para um lugar. Nós já passamos por uma experiência bem impactante que chamou a atenção do mundo à época. Né? Rio Serra Doce, Pelada. Né? Não, Serra Pelada é Rio Doce. Né? E Rio Doce também chamou a atenção do mundo. Aliás, Rio Doce levantou uma questão de que há várias barragens no país em situação precária, verdadeiras bombas relógio que podem estourar, como nós vimos devastadoramente aconteceu com o Rio Doce. Acabou com, inclusive, um trabalho de recuperação do rio, né, dessa bacia. Com certeza. É muito difícil recuperar, muito difícil. O que o parlamento pode produzir de normas e critérios para defender o nosso patrimônio numa atividade de exploração como essa da mineração? Olha, eu confesso a minha enorme decepção com o parlamento. Todas as mexidas que o parlamento fez em relação às questões ambientais do país, por exemplo, o Código Florestal, foi para reduzir as áreas de proteção. Agora mesmo, o Parque Jamanchim, no Pará, foi retirado 600 e tantos mil hectares do Parque Jamanchim, que era uma área de proteção. Então, o parlamento também precisa se sensibilizar com esse problema. Nós temos que formar frentes ambientalistas aqui dentro. E a sociedade tem que bater na porta do parlamento, não é? Porque essa manifestação toda que aconteceu em relação à extinção da RENCA, da Reserva Nacional do Cobre, se deu em cima do executivo. Uhum. Mas não é só o executivo que é predador desse país. É o parlamento. Somos nós aqui que temos responsabilidade e nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com a destruição do país. Né? Quando nós revimos a lei agrária, né, claro, foi uma iniciativa do executivo, mas nós aqui podemos legislar para proteger. Né? O executivo pode até pretender mandar para cá propostas de destruição ambiental, que aprofunda, que amplia a fronteira agrícola, que abre para a mineração, mas a gente pode segurar aqui. As leis somos nós que fazemos. Portanto, a responsabilidade, em muitos aspectos pela destruição do país, é por causa do parlamento que nós temos. É por isso que eu afirmo que nós estamos vivendo uma crise da representação política. Os representantes agem contrariamente àquilo que os representados querem. Não é? O cidadão brasileiro quer uma coisa, o parlamentar aqui faz uma outra completamente o contrário. Os mandatos estão sendo usados em benefício próprio de costas para a sociedade. Então, o parlamento também tem uma enorme responsabilidade. Não é só o executivo. O executivo, sim, tem a responsabilidade maior. Mas aqui, quem corrobora, quem confirma essa ação predatória do executivo é o parlamento brasileiro. Daí porque o senhor ressaltou a importância da participação da sociedade. Porque o claro. parlamento é sensível à pressão social. Né? Exatamente. Eu acho que tem que bater na porta aqui do parlamento. E tem mais uma questão que me parece importante. Não é? O Estado brasileiro não consegue dar respostas aos dramas que a sociedade vive. O Estado brasileiro é um Estado falido, eu diria. Falido. As instituições brasileiras, o brasileiro não as considera, não confia nas suas instituições. Então, nós temos que ter uma solução para isso. Nós temos que aproximar o Estado da sociedade. Nós temos que criar mecanismos para que o cidadão que paga imposto, né, tudo isso é feito com o nosso dinheiro, ou seja, a destruição é praticada com o dinheiro que nós pagamos de impostos.
Nós temos que criar mecanismos legais para que o cidadão possa minimamente controlar a ação do Estado, controlar efetivamente os gastos públicos, controlar as propostas legislativas, não só votar sim ou não, porque eleição a cada 4 anos não quer dizer muita coisa não, não muda quase nada. Você troca muitas das vezes 6 por meia dúzia e a destruição, as políticas de segregação, de exclusão da população continuam. Então nós precisamos criar, e temos aí a tecnologia digital, que faz a democracia mais participativa. Mais participativa, direta, mais próxima do povo. Eu tenho pensado muito nisso e eu estou formatando um projeto de lei que eu vou dar entrada nesses próximos dias, permitindo que grupos de cidadãos organizados em aplicativos, desse que você encontra na telefonia ou na internet, possa se formar e acompanhar políticas públicas e projetos específicos. Então, esses grupos poderão ter uma enorme influência no futuro. Olha aí, nós vamos encerrar um programa já colecionando uma pauta para o próximo, porque quando o senhor apresentar esse projeto, a gente precisa conversar sobre ele. Terei o maior prazer. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que é possível você rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.